Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui já há quase um mês postando toda semana. Por enquanto um post por semana só, depois a gente vai pensando outros modelos, outros quadros, que não só reacts de música, mas alguns espaços para eu poder também falar um pouco mais, elaborar um pouco mais aquilo que eu penso, teologia e etc. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de quadro, alguma coisa que você queira ver aqui nesse canal, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lá atento, olhando, e a gente vai trocando. Hoje trouxe aqui o react da música Devolvo a Minha Igrejinha, do Calmará, Coletivo Candeeiro, e também o César MC. Eu nunca escutei essa música, eu conheço o Coletivo Candeeiro, gosto muito, conheço o César MC. Calmará eu escutei pouco, mas essa música me deixou animado, assim, eu tô animado para escutar pela primeira vez, quero saber como é que vai ser isso, mas deixa de enrolação e bora pro vídeo. Vou botar aqui os meus fones e aí é play na música em 3, 2, 1, valendo play. Que cenário, hein? Devolvo aquela igrejinha que não é sua e nem é minha. Saudades da igrejinha, aqui é sua e que é minha. Não que eu seja um saudosista. Antigamente era melhor, é blá blá blá. De quem conserva até o ódio e o pior. Olha esse baixo. Não é isso, mas sim é um pedido ao abandono disso. Poder na mão, na outra mão o algoritmo transforma a vida, é passado. Só quero saber de Instagramar, de se eleger, de sempre ganhar, de se proteger. Só em se pensar, de se franquear. Devolvo aquela igrejinha que não é sua e nem é minha. Saudades da igrejinha, aqui é sua e que é minha. Então devolva a igrejinha que não é sua e nem é minha. Que refrão forte, né, cara? Você parava pra pensar nisso. Aqui é sua e que é minha. O que é de César é nosso e o que é de Deus nós temos. É que minha casa sincera é chamada uma casa de oração. Palavras da própria palavra encarnada pra quem quiser a fonte dessa afirmação. É que o verbo se fez carne, bem antes de haver tradução, antes mesmo de haver nossa literatura. Cristo já era exata conjugação. Manipulações pra impor o sotaque mais santo, com falso critério, nos tiram de vista o real mistério dessa encarnação. Uma antiga conversa à beira de um poço ainda responde essa questão, pra aqueles que insistem em colonizar o modelo no lugar de nossa adoração. Em Jerusalém, nem em Samaria, mas sim em espírito e verdade. Já que até o óbvio precisa ser dito, pra entrar no céu não precisa green card. O povo de fermento já leva é da massa, embalagem importada não respalda um som. Uma igrejinha repleta de línguas de povos que firme com fé e palma nas mãos. A de adoração, depois de um dia de cão, com aquela unção de quem confia. Vive numa ilusão. Eita! Rock and roll. Devolvo aquela igrejinha, A casa de que oração, não é sua e nem é minha. a igreja de Saudades da igrejinha, saudades da igrejinha. aqui é sua e que é Nós somos minha. um corpo, Devolvo aquela igrejinha Pai nosso, o pão que não nosso. é sua e nem Não é é sua, minha. nem é minha. Saudades da igrejinha, aqui é sua e que é minha. Devolvo aquela igrejinha. Eita! Eita, acabou. Caraca, que música forte, cara. Cara, gostei muito dessa música. Que letra forte, ela é curta, ela não é uma letra longa,
mas devolvo aquela igrejinha que não é sua e nem é minha, e devolvo aquela igrejinha que é sua e que é minha também. Essa música, enquanto ela era cantada, me foi remetendo a muitas coisas, né? O verso do César também muito bom, cheio de referências bíblicas, muito, muito, muito bom mesmo. Mas o que eu fiquei pensando é que essa música narra um processo que aconteceu lá na igreja de Atos, mas também acontece hoje. Ela me fez lembrar uma outra música do Maverick City com o Brandon Lake, se eu não me engano, ou talvez a música seja só do Elevation, lá do grupo do Brandon Lake, que eles vão falando do porão, de como era legal quando eles tocavam no porão e que ninguém queria ficar famoso, e que as coisas foram crescendo, que agora tem estádio, que agora tem luzes, que agora tem um palco. Mas o que essa música narra e que tem a ver com a história da igreja? A igreja começa nas casas, a igreja começa perseguida dentro das casas, e a igreja vai ganhando volume, a igreja vai ganhando número, a igreja vai aumentando em tamanho, né, na quantidade de gente. E chega um momento ali no século III que Constantino, olhando para o crescimento da igreja cristã, ele diz: eu não posso mais ir contra isso que cada vez mais se alastra pelo meu império, então eu vou fazer um movimento de assimilar essa religião, vou assimilar isso à estrutura do império. Então a igreja que antes era marginalizada e perseguida, agora passa a ser a religião oficial do império. E com isso ela ganha estrutura, ela começa a ganhar liturgias maiores, ela começa a ganhar estrutura maior, ela começa a ganhar templo, ela começa a movimentar muito mais dinheiro, ela começa a ter que construir castelo, ela começa a ter que organizar sua estrutura em bispo, em papa. E aí a coisa degringola. Quando a gente tem aqui também a Reforma Protestante com Lutero em 1500, ele também está olhando para essa igreja, essa estrutura, e dizendo assim: cara, vocês se perderam, a gente precisa resgatar aquela igreja onde tudo é de todos, aquela igreja onde a palavra, a leitura da palavra é aberta a todos, todos podem participar, e não essa coisa tão hierarquizada. E aí a gente tem hoje uma igreja protestante que também foi crescendo em número, em tamanho, em expressão, em volume, em dinheiro, e mais uma vez refém da estrutura que criou. As nossas igrejas, não sei se você, assim como eu, cresceu na igreja, mas eu cresci numa igreja que, enquanto eu estava lá, ela foi crescendo muito. E quando eu lembro de pequeno, tinha uma estrutura de igreja pequena. Aquele negócio de almoço no final do culto, aquele negócio da irmã que não canta muito bem, mas ela tá lá para cantar, aquele negócio da tia que é a tia do infantil, mas é também a tia da cantina, esse negócio comunitário. E conforme a igreja vai crescendo e as demandas vão aumentando, a profissionalização também vai aumentando, e o distanciamento dessa igreja que era minha, que era sua, e que tinha essa sensação de que a gente estava construindo junto. A igreja foi virando um produto, e hoje o culto precisa ser um show, hoje o culto precisa ter a melhor banda. A banda hoje é toda contratada, não se tem mais espaço para quem está aprendendo na igreja, não se tem mais espaço para quem está se desenvolvendo na igreja. E essa estrutura ganhou um tamanho que hoje você olha e você não se sente parte. Você se sente frequentador, você se sente consumidor. A igreja hoje é isso, virou um produto ao qual você consome e não um espaço do qual você ajuda a construir. E eu acho que essa música ela está fazendo a crítica diretamente a isso. Existiu uma igreja que era minha, que era sua, e a gente, com o passar do tempo, perdeu essa igreja. A igreja hoje é um lugar onde a gente vai para consumir, e a gente não tem mais influência, não tem mais domínio, não tem mais conversa com essa liderança. A gente não participa mais desse espaço, a gente não constrói mais essa igreja. Devolvam essa igreja, devolvam essa igreja que é comunitária, devolvam essa igreja que é de todos nós, devolvam essa igreja para aqueles que são igreja. Então essa música é esse grito, assim, é esse pedido. Isso aqui era para ser uma casa de oração, isso aqui era para ser a casa do encontro, a igreja era para ser a casa do encontro, e virou a casa do show, a casa do espetáculo. Então
ela é uma denúncia para o nosso tempo, ela é um convite a uma conversa para que a gente possa voltar os nossos olhos para as nossas igrejas, para as nossas mega igrejas. E aí isso vai da igrejinha do bairro ou da mega igreja, porque a igrejinha do bairro pode querer ter a estrutura da mega igreja, onde o pastor não tem, onde as pessoas não participam, onde o pastor tem domínio, a voz dele é superior a todas as outras, onde não existe nenhum coletivo, nenhum colegiado de pessoas tomando decisões, onde a profissionalização vai imperando e as pessoas que estão ali para aprender a se desenvolver vão perdendo espaço. Isso não tem só a ver com as lideranças, tá? Tem a ver também com você que vai à igreja e não gosta quando o baterista não é o melhor baterista. Tem a ver com você que vai à igreja e vai embora quando percebe que o melhor pregador da noite não vai pregar. Quem vai pregar é um irmão que está começando agora. E é óbvio que ele não vai ter a melhor retórica, é óbvio que ele não vai ter a melhor desenvoltura no palco. Mas se a gente transforma a igreja nesse produto de consumo onde só o excelente pode ser servido, a gente vai entrar num problema muito grande. Isso não significa que a igreja não tem que ofertar o melhor que ela pode, tá? Não é isso. A igreja precisa sim ofertar o melhor que ela pode, nas condições que ela tem. Mas isso não significa deixar as pessoas de lado, tirar espaço e só colocar o melhor pregador, o melhor vocalista, o melhor ministro. Não é isso. Às vezes o melhor que a igreja pode oferecer é alguém que não canta tão bem, mas tem um coração super maneiro. Que não prega tão bem, mas é alguém super devoto, super alinhado com a teologia da igreja, super pastoral. O cara talvez não tenha a melhor pregação, a menina talvez não tenha a melhor pregação, mas ela tem um coração que pode abençoar tanta gente. E aí é um movimento duplo, é um movimento da liderança para com a gente, da gente para com a liderança. Então, falei muito, talvez seja o vídeo que eu mais falei até aqui, mas essa música de fato ela me pegou e ela bateu num ponto que é preciso bater e que a gente precisa começar a falar. Mas me diz aí o que você achou, já tinha escutado essa música, você gostou, você não gostou? Qual próxima música que eu devo reagir? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, me segue em todas as minhas redes sociais, tá aqui no card também, se você quiser assistir os outros vídeos, tá aqui também nesse card. E a gente se vê na próxima semana. Até lá, valeu e fiquem com Deus.